O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante quando João sentiu o primeiro golpe, não no corpo, mas na alma. Ele acabara de confessar seu amor por Miguel, sussurrando as palavras que carregava como um segredo envenenado há anos, e o eco da risada cruel de seu pai adotivo ainda reverberava nas paredes da casa antiga em Alfama. Você é uma vergonha para esta família, gritara o homem, os olhos faiscando de fúria, enquanto a mãe, com as mãos trêmulas, virava o rosto, murmurando preces que soavam como maldições. Naquele instante, João soube que o abismo entre ele e o mundo que o criara se abrira de vez, e o que ele não imaginava era que, no fundo daquele poço, jazia uma verdade capaz de engolir todos eles. João correu pelas ruelas estreitas, o coração martelando como o cimo da Sé de Lisboa ao amanhecer. O ar salgado do Tejo misturava-se ao cheiro de pastéis de nata das confeitarias próximas, mas nada aplacava o fogo que lhe queimava o peito. Aos 22 anos, ele era um rapaz de traços delicados, cabelos castanhos ondulados que caíam sobre os olhos verdes herdados de sabe-se lá quem, e uma silhueta esguia que o fazia parecer mais frágil do que era. Adotado ainda bebê por António e Maria, um casal de advogados conservadores que construíram uma vida impecável no Chiado, João crescera sob o jugo de regras inflexíveis, horários rígidos, estudos intermináveis na Universidade de Lisboa, onde cursava História, e uma proibição velada de qualquer desvio que manchasse o nome da família. Eles o amavam, diziam, mas de um jeito que parecia uma prisão dourada, amor condicionado, sempre à espreita de falhas. Miguel era o oposto, um artista de rua de 24 anos, com tatuagens que contavam histórias de rebeldia nas mangas da camisa desbotada, olhos castanhos profundos como o Oceano Atlântico e um sorriso que desarmava qualquer defesa. Eles se conheceram meses antes, num festival de fado em Alfama, onde Miguel tocava viola num canto escuro, e João, fugindo de mais uma ceia familiar tensa, parara para ouvir. A melodia rouca de Estranha Forma de Vida de Amália Rodrigues flutuara no ar, e seus olhares se cruzaram como faíscas num barril de pólvora. Desde então, roubavam momentos, passeios pelo castelo de São Jorge ao entardecer, beijos furtivos no mirador da Senhora do Monte, conversas até o amanhecer sobre sonhos que pareciam impossíveis num país onde o casamento igualitário era lei, mas o preconceito ainda sussurrava nas sombras. Naquela noite fatídica, João buscou refúgio no ateliê improvisado de Miguel, um sótão apertado no bairro alto, repleto de telas inacabadas e o cheiro de tinta fresca. Eles me odeiam agora, desabafou, caindo nos braços do amante, as lágrimas quentes traçando caminhos no rosto. Miguel o abraçou com força, os dedos traçando círculos suaves nas costas de João, murmurando palavras de consolo em voz baixa. Eles não te conhecem de verdade, amor. Você é mais forte que isso. Nós somos mais fortes. Mas mesmo ali, no santuário que haviam construído, João sentia o peso da rejeição como uma âncora. Como poderia seguir em frente quando sua própria família o via como um monstro? E pior, como explicar a Miguel que, por trás da fachada de filho perfeito, ele carregava uma adoção que nunca fora plenamente revelada, um mistério que seus pais adotivos guardavam como um tesouro sombrio. Os dias seguintes foram um turbilhão de silêncio opressivo na casa da família. António, com sua postura ereta de homem que nunca perdia um julgamento no tribunal, impusera uma trégua fria. Reflita sobre suas escolhas, João. Isso passa, como uma febre. Maria, por sua vez, deixava pratos de bacalhau à brás na porta do quarto dele, acompanhados de bilhetes com versos da Bíblia que falavam de redenção. João respondia com monossílabos, mergulhando nos livros de história para escapar, páginas amareladas sobre a Revolução dos Cravos, que derrubara a ditadura em 1974, prometendo liberdades que ainda pareciam distantes para ele. Na universidade, evitava os olhares curiosos dos colegas, rumores corriam rápido em Lisboa, e ele temia que o escândalo familiar se espalhasse como o fado melancólico pelas tascas. Miguel, porém, não o deixava afundar. Ele o arrastava para as ruas, para os mercados da Ribeira, onde compravam figos maduros e riam das barganhas dos vendedores. Lembra-te de quem és, dizia, entrelaçando os dedos nos de João enquanto subiam a calçada portuguesa até o Miradouro. Ali, com a cidade aos pés, os telhados vermelhos cascateando até o rio, o Cristo Rei erguendo-se na outra margem como um guardião silencioso, eles sonhavam. Miguel falava de expor suas pinturas numa galeria em Belém, de uma vida longe das amarras. João, mais reservado, confessava medos profundos, e se eu for como eles? E se o sangue que não é meu carregar essa rigidez? Miguel ria, beijando sua testa. Sangue não define ninguém, João. É o coração que grita mais alto. Mas o coração de João gritava por respostas. Uma noite, remexendo em caixas antigas no sótão da casa, caixas que seus pais haviam selado após uma briga anos antes, ele encontrou um envelope amarelado, endereçado a António e Maria, com gratidão eterna. Dentro, uma carta datada de 2002, escrita numa caligrafia trêmula: obrigado por darem a nosso filho o lar que não pudemos. Ele é nosso milagre, nascido do amor que o mundo ainda não entende. Cuidem dele como nós o faríamos.
Assinada por Pedro e Luís. 2 nomes masculinos. João sentiu o chão sumir. Pedro e Luís. Seus pais biológicos. O envelope continha uma foto, 2 homens de mãos dadas, sorrindo num jardim florido em Sintra, com um bebê nos braços. Ele, João, envolto em um cobertor azul, os olhos já verdes brilhando de inocência. O choque o paralisou. Seus pais adotivos, os mais rígidos defensores da tradição católica, haviam adotado o filho de um casal gay. E porquê? A carta mencionava um acidente trágico que os levara, mas nada mais. João escondeu a descoberta, o peito apertado como se carregasse uma bomba relógio. Confrontá-los agora só pioraria tudo, ele precisava de tempo, de Miguel para ancorar sua sanidade. Mas o segredo começou a corroer as bordas de sua vida. Nas noites seguintes, ele sonhava com aqueles rostos desconhecidos, vozes sussurradas em fado imaginário, cantando promessas de aceitação que nunca ouvira em casa. A tensão escalou quando António descobriu as visitas de Miguel. Numa tarde chuvosa de outono, com Lisboa envolta em névoa como um véu de luto, o pai o arrastou para o escritório forrado de livros de direito. Quem é esse vagabundo que ronda nossa casa? Um pintor de rua. Você acha que isso é vida para um filho nosso? A voz de António trovejava, e quando as salas de tribunal onde ele defendia causas perdidas com fervor. João, pela primeira vez, ergueu o queixo. Ele é o homem que eu amo, pai. E você não tem direito de julgar. As palavras saíram afiadas, cortando o ar como uma navalha. António empalideceu, mas rebateu, direito. Eu te dei tudo. Um nome, uma educação. E você joga isso fora por isso. Ele gesticulou vagamente, incapaz de nomear o que via como aberração. Maria, ouvindo da porta, interveio com lágrimas nos olhos. João, por favor. Pense na família. No que as pessoas dirão na paróquia. Mas João, inflamado, soltou a bomba parcial. E o que as pessoas diriam se soubessem a verdade sobre meus pais de verdade? Sobre Pedro e Luís. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mais alto que o trovejar da tempestade lá fora. António cambaleou para trás, como se atingido por um soco, e Maria levou a mão à boca, sufocando um soluço. Como? Como você sabe, balbuciou ela. João não respondeu, saiu porta afora, correndo sob a chuva até os braços de Miguel, onde desabou, contando tudo em fragmentos entrecortados. Miguel ouviu em silêncio, os olhos arregalados de espanto e compaixão. Isso muda tudo, João. Seus pais biológicos eram como nós. Eles te amavam pelo que você é, não apesar. Mas o consolo não apagava a raiva. Naquela noite, no sótão, eles traçaram um plano impulsivo, confrontar António e Maria juntos, forçar a verdade a brotar como uma ferida aberta. Miguel, com sua alma de artista, via beleza na dor, João, o historiador, via lições nas ruínas do passado. Mal sabiam que o confronto revelaria não só luto, mas traição, uma mentira tecida por amor distorcido, que abalaria as fundações de tudo o que João conhecia. Os dias que se seguiram foram uma dança perigosa de silêncios e olhares fugidios na casa. João voltava apenas para trocar roupas, evitando os olhos inchados de Maria e o maxilar cerrado de António. Na universidade, ele mergulhava em pesquisas sobre adoções na Portugal pós-25 de Abril, descobrindo histórias de famílias marginalizadas que, como fantasmas, habitavam os arquivos. Uma tarde, numa biblioteca em Belém, perto do Mosteiro dos Jeronimos, ele encontrou um artigo obscuro sobre um casal de ativistas LGBTQ+ mortos num acidente de carro em 2002, na Serra de Sintra. Pedro e Luís Almeida, nomes que batiam com a carta. Eles eram pioneiros, organizadores de marchas pela igualdade em Lisboa, donos de uma pequena livraria no Príncipe Real que vendia livros proibidos na era pré-democrática. Tinham lutado por direitos que João agora vivia às escondidas. O coração de João inchou de orgulho misturado a dor. Seus pais biológicos não eram vítimas passivas, eram guerreiros, cujas vozes ecoavam nas ruas que ele pisava. Ele fotografou o artigo e mostrou a Miguel numa cafeteria em Chiado, sob o retrato eterno de Fernando Pessoa. Eles eram corajosos. Porque meus pais adotivos me esconderam isso. Miguel apertou sua mão por baixo da mesa. Talvez por medo. Ou culpa. Vamos descobrir juntos. O plano solidificou-se, uma ceia familiar forçada, num restaurante discreto no bairro Alto, longe dos olhos da paróquia. João enviou uma mensagem seca: venham. Ou perco vocês para sempre. A noite da ceia chegou como uma tempestade se formando no horizonte do Tejo. O restaurante, com suas paredes azulejadas e luzes suaves de candelabros, parecia um palco montado para o drama. Miguel chegara primeiro, elegante num casaco de lã cinza,
os cabelos penteados para trás revelando a tatuagem de uma rosa espinhosa no pescoço, símbolo de amor que fere, mas perdura. João entrou em seguida, de mãos dadas com ele, um gesto de desafio que fez as cabeças virarem. Antônio e Maria já estavam sentados, os rostos pálidos como cera, copos de vinho intocados à frente. O ar crepitava de tensão. Obrigado por virem, começou João, a voz firme apesar do tremor interno. Miguel, este é o homem que me faz sentir vivo. E eu não vou mais me esconder. Antônio engoliu em seco, os olhos fixos no garfo, enquanto Maria murmurava um boa noite, gélido. A conversa patinou em tópicos neutros, o tempo, a universidade, até que João quebrou o gelo com a carta. Ele a deslizou pela mesa, a foto de Pedro e Luís caindo como uma granada. Contem-me tudo. Agora. Antônio pegou o envelope com mãos trêmulas, os anos de compostura desmoronando. Eles eram amigos nossos. Da juventude, nos anos 70, durante a Revolução. Pedro era meu colega de faculdade, Luís, o irmão dele lutamos juntos nas ruas, sonhando com uma Portugal livre. Pausa, um gole de vinho que desceu como fel. Quando descobriram que esperavam um filho, por inseminação, num daqueles clínicas clandestinas, nos pediram para sermos padrinhos. Mas o mundo era cruel. Manifestações viravam tumultos, vizinhos delatavam casais como eles. Maria interveio, voz embargada, o acidente. Foi numa noite de protesto. O carro derrapou na chuva, na estrada para Sintra. Eles nos deixaram você, João, com uma carta e instruções. Cuidem dele como nosso. João sentiu as lágrimas queimarem. Então por que me criaram para odiar o que eles eram? Suas preces, suas lições sobre pecado, era tudo mentira. Antônio baixou a cabeça. Medo, filho. Medo de perdê-lo para o mesmo destino. Eu vi o que fizeram com Pedro e Luís, olhares, boicotes, violência velada. Quis te proteger, te dar a vida normal, que eles nunca tiveram. Miguel, até então silencioso, falou pela primeira vez, proteger. Ou sufocar. João não é uma relíquia para ser guardada, ele é um homem que ama, como seus pais biológicos amavam. O confronto explodiu então. Antônio ergueu a voz, acusando Miguel de sedutor de mentes fracas, enquanto Maria chorava abertamente, implorando perdão. João se levantou, o peito arfando. Vocês me deram um lar, mas roubaram minha herança. Pedro e Luís me fizeram gay, pai, ou melhor, me fizeram quem sou. E vocês tentaram apagar isso. Ele saiu, Miguel no encalço, deixando os pais num silêncio atordoado, o vinho virando vinagre na mesa. Nas semanas que se seguiram, Lisboa pareceu um labirinto de memórias. João e Miguel se mudaram para um apartamento minúsculo no Cais do Sodré, perto do rio, onde o som das gaivotas misturava-se ao burburinho dos bares. João começou a pesquisar mais sobre Pedro e Luís, visitou a antiga livraria no Príncipe Real, agora uma cafeteria care-friendly, onde idosos contavam anedotas de marchas antigas. Encontrou cartas no arquivo da Associação LGBTQ+ de Portugal, palavras de amor que Pedro escrevera a Luís, descrevendo João como nossa luz no escuro. Cada descoberta era um bálsamo, mas também uma faca, porque seus pais adotivos haviam escondido tanto. Antônio e Maria não sumiram. Mensagens chegavam, volte para casa. Podemos conversar. João as ignorava, focando no apoio de Miguel, cujas pinturas agora capturavam a essência deles, retratos de dois homens contra o horizonte de Lisboa, com João como uma ponte entre passado e presente. Mas o conflito interno de João crescia. Ele amava Miguel com uma intensidade que doía, mas questionava, era amor verdadeiro ou fuga? Numa noite de insonia, assistindo ao rio refletir as luzes da ponte 25 de Abril, ele confessou, e se eu os perdoar? E se isso me quebrar mais? Miguel o puxou para perto, os corpos entrelaçados no sofá gasto. Perdoar não é esquecer, amor. É escolher viver. Mas o destino tinha outros planos. Uma carta chegou pelo correio, de um advogado em Sintra. Pedro e Luís haviam deixado uma herança, não só dinheiro, mas um testamento revelando que Antônio e Maria haviam sido pagos para adotá-lo, uma ajuda financeira para silenciar dúvidas. O pagamento. Equivalente a anos de pensão, trocado por sigilo eterno. Traição. João sentiu o mundo girar. Seus pais adotivos não eram salvadores, eram cúmplices num pacto sombrio, motivado por ganância disfarçada de piedade. O clímax irrompeu numa manhã de inverno, com Lisboa coberta de geada rara. João confrontou-os no jardim da casa em Alfama, onde Jasmins murchos testemunhavam o outono da família. Vocês me venderam, gritou, agitando o testamento. Antônio, envelhecido de repente, confessou, era para o seu bem.
Eles sabiam que morreriam jovens, queriam você seguro. O dinheiro. Era para sua educação, para uma vida sem escândalos. Maria soluçava: perdoe-nos, filho. Amamos você mais que tudo. Mas o perdão não veio fácil. Miguel, ao lado de João, acrescentou: amor não se compra. Vocês roubaram a verdade dele. A briga culminou em António desabando, um ataque cardíaco leve que o levou ao hospital de São José. No quarto estéril, com monitores bipando como um fado eletrônico, João sentou-se ao lado do pai, Miguel segurando sua mão do outro lado da cama. Eu os perdoei, pai, sussurrou João, quando António acordou. Não por vocês, mas por mim. Para seguir em frente. Lágrimas escorreram pelo rosto do homem. Você é como eles, João. Corajoso. Eu. Sinto muito. Maria, do canto, assentiu, prometendo terapia familiar, um recomeço. Mas o verdadeiro turning point veio semanas depois, numa marcha LGBTQ+, pelo período de Lisboa. João e Miguel caminhavam de mãos dadas pela Avenida da Liberdade, bandeiras arco-íris tremulando como asas de liberdade. Num palco improvisado, um orador leu trechos de um diário de Pedro: nosso filho crescerá num mundo melhor, amando quem quiser. João subiu ao palco, voz trêmula mas firme, contando sua história, a adoção, a rejeição, a revelação. A multidão aplaudiu, um rugido que abafou anos de silêncio. António e Maria assistiam da calçada, orgulhosos pela primeira vez, lágrimas misturadas a sorrisos. A partir daí, a vida floresceu como os jardins de Sintra na primavera. João e Miguel abriram uma galeria no espaço da antiga livraria de Pedro e Luís, expondo artes que celebravam amores proibidos. A família se reconstruiu devagar, ceias sem julgamentos, visitas ao túmulo em Sintra, onde João depositava flores e contava histórias ao vento. O amor de João por Miguel aprofundou-se, não mais uma âncora, mas uma vela ao vento, navegando pelas curvas do Tejo, rumo a horizontes desconhecidos. Anos depois, casados numa cerimônia simples no Castelo de São Jorge, com o sol de Lisboa beijando suas alianças, João olhou para Miguel e sussurrou: a verdade nos salvou. E no eco das muralhas antigas, ele sentiu os pais, todos eles, sorrindo.